Olá, tudo bem? Estamos nós aqui de novo, quarta-feira, dia 24 de janeiro, aula 52 do nosso curso. São 3 horas da tarde e estamos juntos para bater um papo sobre esse livro maravilhoso, sobre esse manual maravilhoso que é o Reforma Íntima Sem Martírio da Irmã do Fogo. Semana passada, nós conversamos muito sobre a falsa ideia de que eu não consigo mudar minha natureza. Lembra da Gabriela Cravo e Canela que eu falei? Do livro e que deu origem à síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, você sempre assim? Pois bem, é exatamente esse que é o caminho. É a gente tirar essa ideia falsa de que a gente é assim. E como que foi o exercício da semana? Como que foi revisitar onde nós também exercitamos o complexo de Gabriela? Como foi para cada um de vocês passear em locais, pensar em sentimentos, em atitudes que geraram angústia e tristeza, porque a gente queria mudar, mas eu nasci assim, eu cresci assim. É meu karma. Não é isso que a gente usa demais? Ah, eu queria, mas é meu karma. É isso. Eu tenho que aguentar isso, porque a minha missão é aguentar isso. Quantas vezes a gente passou por essa angústia, por essa dor, por imaginar que a natureza das coisas é imutável, que a nossa natureza é imutável, é a minha personalidade. Então, se é a minha personalidade, eu não posso mudar, é meu, é a minha personalidade, minha, M-I-N-H-A, minha personalidade. E Habermas foi muito claro, né, na mensagem que ele deixou para o codificador em Paris, e a ideia é falsa, totalmente falsa. A gente usa isso como uma desculpa para se esconder. Ou porque tá bom demais fazer o que a gente está fazendo, ou porque é muito complicado eu ter que mudar, vai me exigir um certo esforço, eu não quero ter esse esforço. Então, o que que eu uso? É minha natureza. Eu não posso mudar. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, vai ser sempre assim. Então, a gente tem que quebrar esse ciclo e começar a pensar no amanhã, começar a pensar em se modificar, começar a acreditar que nós somos capazes de fazer a melhora, que nós somos capazes de modificar tudo aquilo que a gente quer. Nós somos capazes de mudar, de alterar tudo aquilo que é do nosso interesse. É só querer. Querer e ter vontade. Querer e agir. Como o título lá atrás. Querer e buscar, através da ação, a mudança necessária para que a gente seja de maneira diferente. Fechou? Então, vamos lá? Então, dá início, então, essa semana. É, a tarefa passada foi mais leve, digamos assim, que era só um reconhecimento, porque a mudança vai vir durante o capítulo, né? A ideia do que a mudança vai vir durante o capítulo. Vamos compartilhar aqui nossa, nosso texto, aqui capítulo 11. Nós já falamos sobre esse aqui, vamos para o novo. Então, o passado, né? Alegam que vigiam o pensamento e oram fervorosamente pedindo auxílio, mas são perseguidos por uma força maior e fazem o que não têm intenção de fazer. E o que que é? São atitudes não desejadas e escolhidas. Isso nos traz sentimento punitivo, tristeza, angústia, vergonha e desânimo, e que nos dá um desespero mudo, desgastante. Vamos continuar então. Estariam, porventura, exercendo inadequadamente a sua reforma? Hum, Hum, Semelhante ciclo de frustração necessariamente faz parte do programa de transformação e crescimento? Olha o interrogação, o interrogatório, ó. A arte de interrogar. Já percebemos que somos nós nos interrogando.
ok? Já deu para perceber que somos nós nos interrogando. Então, a primeira pergunta que a gente deve fazer: estamos, porventura, exercendo inadequadamente a nossa reforma? Será que ao fazer tudo isso que nós estamos fazendo, será que ao ter todas essas atitudes que nós estamos tendo, dar todos esses passos que nós demos, será que nós estamos exercendo inadequadamente a nossa reforma? Semelhante ciclo de frustração necessariamente faz parte do programa de transformação e crescimento? Será que esse ciclo de frustração que a gente tem hoje, indicado por Hermance Dufour, será que ele necessariamente faz parte? Essas indagações que devem fazer parte das meditações de quantos anseiam pela promoção de si mesmos, sejam nos grupos de nossa causa ou avaliações pessoais. É isso que a gente tem que pensar. Será que eu preciso passar por isso para me transformar e crescer? Será que eu preciso passar por todo esse peso? Será que eu tenho que passar por toda essa situação, essa frustração, esse desânimo que eu tenho, essa depressão? Eu estou em depressão porque eu não consigo mudar. Será que isso é necessário? Será que é meu karma? É isso que a gente tem que pensar. Toda vez que a gente parar para meditar, toda vez que a gente parar para refletir, toda vez que a gente parar para pensar na vida da gente, será que é exatamente isso que eu tenho que fazer? Será que é esse o meu ciclo de transformação? Será que eu preciso passar por isso? Ou eu consigo modificar? Sem recolhimento e introspecção educativa, não teremos respostas claras e indispensáveis na elaboração do programa de autoconhecimento. Imprescindível efetuar perseverante investigação no que se chama força maior, página 77. Então, vamos lá. Qual que é o primeiro caminho que a Hermance Dufour dá para nós, para a gente entender o que é a nossa força maior? Nosso obsessor, nosso inimigo, coisa ruim, o que for. Qual que é o primeiro passo? Recolher e voltar-se a si. Quando ela usa as meditações, é exatamente isso que ela quer dizer. Ela não quer dizer para a gente ficar parado e olhando fixamente para as paixões do mundo. Ela não quer dizer que é na rede social que nós vamos achar o caminho. Ela não quer dizer que é assistindo um vídeo de algum palestrante legal que a gente vai achar o caminho. Ela não quer dizer que sou eu falando para vocês que vou dar o caminho. É a meditação. É parar, se recolher, isso é, dar um tempo do exterior e introspectar. E entrar em si mesmo. Não de uma forma punitiva, não de uma forma violenta, mas sim de uma forma educativa. Nós vamos pegar, nos recolher, introspectar e ficar pensando o que a gente está fazendo de errado. De onde vem essa força maior? O que dentro de mim desperta essa força maior? A força maior está dentro de nós. A força maior não está externa. A força maior não está fora. Eu conheço gente que se tropeçar, olha e acha que é obsessor botando o pé na frente para ela cair. Conheço gente que relega ao sobrenatural de Almeida, como se diz por aí, relega a ele tudo que acontece. Gente, está tudo dentro de nós. Todas as ferramentas, todas as qualidades, todas as virtudes, todos os defeitos, todos os demônios, todas as coisas ruins, todos os obsessores estão dentro da gente. Está tudo dentro da gente. Somos nós que não temos a percepção de nos reconhecer, sabe por quê? Porque nós vivemos inundados num mundo de informação, nós vivemos inundados numa sociedade com extrema quantidade de informação, onde nós nos distanciamos de nós mesmos, onde nós estamos cada vez mais longe de nós mesmos, onde nós que teríamos que sim abraçar a nossa causa,
Me abraçar, chegar aqui, ó, tô me abraçando, eu teria que me abraçar, abraçar a minha causa. Não, eu estou tão distanciado de mim que eu não enxergo minha causa. E aí eu relego a terceiros as minhas coisas. E aí eu estou mais preocupado com a causa do outro, estou mais preocupado com resolver o problema dos outros, estou mais preocupado com resolver as questões que intrigam as outras pessoas e esqueço de mim. Por quê? Porque eu estou me afastando de mim. E aqui eu vou dar um exemplo que Rossandro Klinger usa muito. Quem já viu isso, quem já leu livros dele, ele usa muito isso, principalmente num livro chamado O Tempo do Autoencontro, que é a questão do deserto. Olha só, Moisés, quando precisou despir-se da cultura egípcia para liderar o povo hebreu, o que que ele fez? Deserto. Paulo, quando precisou se despir daquela cultura judaica que ele tinha, da cultura sionista, de perseguição e assassinato de cristãos, o que que Paulo fez? Deserto. A transição de Saulo para Paulo aconteceu no deserto. Cristo, um pouco antes de voltar e começar o seu trabalho, e começar a sua lida, para onde que ele foi? Deserto. Até foi tentado 3 vezes no deserto, mas ele foi para o deserto. E o que que é o deserto? A gente tem que pegar nós agora aqui, juntar a malinha, botar nas costas, chegar para a família e falar, ó, chegar aqui, igual eu para a Isla, para Manu, falar, Manu, amor, ó, papai está indo, vai passar 3 anos no deserto. Por quê? Porque o papai precisa se encontrar. Eu vou para o deserto, estou indo. Para onde você está indo? Eu não sei se para Atacama, para o Saara, mas eu estou indo para o deserto. Fiquem com Deus. Beijo no coração, tchau. Não. O deserto é muito mais simbólico do que a gente imagina, porque o deserto também está dentro de nós. E o deserto significa entrar em mim e não deixar nada de fora entrar. Eu vou me introspectar, eu vou entrar em mim mesmo, eu vou me isolar de tudo de fora. Por isso o deserto. Eu estou completamente sozinho, eu estou no deserto. E é esse o deserto que vai fazer com que eu avalie qual é a minha força maior. Vai fazer com que eu entenda qual é a minha força maior. E dentro desse entendimento de qual é a minha força maior, eu vou saber exatamente o que eu tenho que fazer para mudar. Esse é um programa de autoconhecimento verdadeiro. E não ficar assistindo videozinho na internet. O curso da Irmã Sidufo, ele é um guia para nós, mas nós temos que fazer a nossa atividade também. Nós temos que fazer nosso papel. Eu falei para vocês diversas vezes, se eu não fizer o meu papel, se eu não fizer o que eu tenho que fazer, se eu não fizer aquilo que está para mim fazer, aquilo que é meu, aquilo que sou eu quem tem que fazer, gente, não é um vídeo que vai fazer, não. Eu posso assistir 15 vídeos do Rossandro, 20 vídeos do Cortella, 45 do Karnal, 18, 20 do Clóvis, assistir Haroldo, assistir a NET, não vai resolver nada. Porque a mudança não é extrínseca. A mudança ela não vem de fora para dentro. A mudança ela vem de dentro. Ela é intrínseca. E daqui eu libero. Daqui eu solto a mudança. A mudança ela é muito mais minha do que dos outros. A mudança ela é muito mais cravada, cravejada em mim. E é aí que a gente tem que mudar. É aí que a gente tem que ter a ideia da mudança, porque a mudança é muito mais nossa. Essa força maior, ela está dentro de nós, porque nós queremos, a gente alimenta ela, a gente dá força para ela. Tem uma história, é até legal, é um post, né, de uma história antiga com dois lobos. Aí, uma pessoa andando pela floresta encontra um xamã,
guia espiritual, que a gente imaginar, e pergunta, né, sobre esse negócio, né? Por que que as pessoas são más? E por que que outras pessoas são boas? E aí, o guia espiritual, o xamã, fala o seguinte: eu vou te contar uma história. Cada um de nós tem dentro de nós dois lobos que ficam guerreando entre si o tempo todo. Nós não percebemos, mas eles estão lá dentro, guerreando o tempo todo entre si. O lobo da bondade e o lobo da maldade. O tempo todo a gente fica nessa balança tentando equilibrar a bondade e a maldade. Porque enquanto a gente força um, o outro cresce e a gente vai equilibrar. Aí a pessoa pergunta: tá, legal, entendi. E qual dos dois lobos é o mais forte em mim? Aí o xamã falou: aquele que você alimenta. Aquele que eu dou comida, ele fica mais forte. Entender a força maior e parar de alimentar a força maior é parar de alimentar o lobo da maldade. Entender a força maior e lutar para quebrar o ciclo do, é a minha natureza. Quebrar esse ciclo, quebrar o reflexo matriz, conseguir mostrar no caleidoscópio da alma coisas boas, é dar alimento para o lobo bom, o lobo da bondade. E é ele que vai crescer. Me reservar, entrar no meu deserto, significa que a partir desse momento eu vou querer me entender. Para que eu dê o próximo passo, para que eu cresça, eu preciso me entender. E é por isso que eu vou entrar nesse deserto. Página 77. Vamos embora? Mais perguntas. Olha só, nossa, nós vamos terminar a aula hoje com um monte de coisa para pensar, meu Deus do céu. Será uma compulsão? Um espírito? Um trauma? Uma tendência? Um recalque? Uma fixação de outras vidas? Eu vou até marcar aqui, porque, ó, ela sublinhou, ela colocou entre aspas outras vidas. Uma patologia física, uma doença? Um impulso adquirido na infância? Uma lembrança da erraticidade, lá de trás? Um problema surgido na gestação maternal? Uma imersão de recordações das atividades noturnas, isso é dos sonhos. Uma influência passageira e intermitente de uma obsessão progressiva. Uma contaminação fluídica por nuvens de ideoplasia dos pensamentos humanos. Olha aqui, nuvens de ideoplasia. Isso é, a gente na ideia aí com a manada, é a ideia de manada, o comportamento de manada. A irradiação magnética dos ambientes, qual a origem e a natureza das forças que nos cercam? Pois é, então vamos lá? Lá atrás, ou aqui atrás, coloca que para ter um programa de autoconhecimento muito bom, é imprescindível efetuar perseverante investigação. Por isso as perguntas do interrogatório. Por isso que o capítulo se chama A Arte de Interrogar. Interrogar quem? Interrogar eu. A arte de interrogar quem? A arte de interrogar eu. A mim mesmo. Essa é a arte de interrogar. Entendeu? Então, por isso que é a arte de interrogar. E quais as perguntas que a gente tem que fazer? Tem que parar, se recolher, entrar no nosso deserto e entrar em meditação. Para pensar o quê? Estariam, porventura, exercendo inadequadamente a reforma? Será que eu estou exercendo inadequadamente minha reforma? Será que essa frustração que eu estou passando faz parte da minha transformação em crescimento? Será que eu preciso passar por tudo isso, todo esse peso, toda essa vida malemar que eu passo? Eu preciso passar por isso para crescer? Será que não tem outro caminho? E essas coisas ruins que tem em mim? Será que é uma compulsão? Será que eu faço por compulsão?
Deixa eu imaginar. Aí eu imagino as situações que eu passei. Será que eu faço assim do nada? Nem sei por que que eu estou fazendo. Eu estou fazendo. Porque é assim? Ou não? Será que é um espírito? Não, é um obsessor. Alguém está aqui? Deve estar cheio aqui, né? Imagino que esteja cheio aqui de gente me ouvindo. Mas será que é um deles que está me cutucando? Será que é um trauma pelo qual eu passei? Será que é alguma coisa que eu passei na vida e que me causou um trauma tão violento que eu não consegui me libertar? Será que é uma tendência? Não, olha, eu estou tão acostumado a fazer isso, para mim é tão comum fazer isso. Será que é uma tendência? Ou não? É um recalque. Ai, nossa, eu não. Isso não é para mim. Ou será uma fixação de outras vidas? Ou será que eu trago isso de outras vidas? Uma certa vez eu participei de um processo de uma constelação familiar e eu não fui o constelado, eu participei, eu adorava participar da constelação, eu fui um dos personagens da constelação e nós chegamos num ponto onde eu descobri coisas terríveis acerca de mim, do passado, né? Dentro do processo de constelação. Mas para mim o mais terrível não foi descobrir isso, foi descobrir, por observação da Isola, minha esposa, que eu mantinha muito daqueles resquícios em mim até hoje. Aquilo foi dolorido. Aquilo foi dolorido. Imaginar que eu não fui um alecrim dourado, imaginar que eu fui uma pessoa muito ruim no passado, tranquilo. Eu sei pelas coisas, pelo que a gente passa, pelo que a gente tem, pelo conhecimento que a gente tem. Eu vivo falando para vocês que eu não sou espírito de luz, nada. Pelo contrário, eu sou até pior de quem só está me ouvindo, porque eu precisei passar por um monte de coisa. Eu estou dando um curso que é a minha experiência. São 50 anos de vida dedicados a um curso, né? Então, imagina tudo que eu passei. Tá, isso aí eu entendo. Mas o pior foi a Isola reconhecer e me mostrar que eu tenho algumas atitudes que são derivadas dessas outras vidas. Ó, isso deu um peso tão grande, isso me bateu tão forte no coração, e a partir dali eu resolvi alterar muitas coisas, alterar muitos pensamentos, alterar muitas atitudes. Por quê? Porque eu estava replicando isso. Isso era uma fixação de outras vidas. Então, tem. Com patologia física, será que eu sou doente? Posso ser, posso ser. Pode ser, não só física, enquanto quebrei a mão, quebrei o braço. Pode ser mental. Pode ser uma patologia mental. Ela quer dizer física no meu perispírito físico, em mim. Pode ser mental. Eu posso estar em processos de depressão, eu posso estar com processos ansiosos, eu posso estar, ter um transtorno bipolar, por exemplo, que muita gente nem imagina, mas eu posso ter. Eu, depois de muitos anos, eu me descobri TDAH. Eu tenho essa condição em mim e tenho tanto que quando eu comecei a tomar medicação, minha vida mudou. Pode ser. Pode ser um impulso que a gente ganhou na infância. Alguma coisa da infância que me deu um trauma ou que me dá um impulso que starta um comportamento que eu tenho. Por que não? Pode ser uma lembrança da época que nós ficamos vagando. Todos nós. Quase certeza que todos nós já passamos por algum momento de erraticidade na vida espiritual. E a gente pode trazer isso. Sabe aquela história de meu santo não bateu com aquela pessoa? A energia não é boa. Gente, isso aí nada mais é o seguinte: lá atrás, eu e tu não se suportávamos e hoje eu e tu continuamos não se suportando. Ponto final. Pode até nem ter, eu posso até nem ter o contato, pode ser gente que eu nunca vi na vida. Mas, em algum momento lá atrás, na erraticidade, na minha vida ruim, eu posso ter passado por alguém e ter colado e
Entendeu? Pode ser. Um problema surgido na gestação maternal, crianças pelos quais a mãe passou por muito problema, crianças pelos quais a gestação foi muito atropelada. Será que é isso que fez com que ela sentisse do jeito que ela está sentindo? Uma imersão de recordações das atividades noturnas, será que são nossos sonhos que nos fazem isso, que nos levam até essa ideia de nós? Será que foi alguma coisa que eu sonhei que marcou na minha ideia? Eu tenho um sonho que é recorrente em mim, né? Então, será que é esse tipo de coisa que me marca? Uma influência passageira e intermitente de uma obsessão progressiva? Então, pode ser. Pode ser, às vezes é uma influência rápida, mas que é progressiva, que eu estou passando por aquela obsessão, por que não? Pode ser. Pode ser porque eu estou contaminado pelo pensamento de manada. Pode ser porque eu estou ali absorto naquela ideia do todo mundo é assim, só sei que não, e eu viro todo mundo é assim também, não é? Então, qual é a ideia? É irradiação magnética? Aqui, ó, eu estou aqui falando para vocês agora, apesar de estar sol lá fora, eu estou usando a luz, porque o quarto, aqui onde eu estou, meu estúdio de gravação, né, que é o nosso escritório aqui em casa, ele não é tão claro, né, o sol bate meio oblíquo aqui, nessa época agora, janeiro, ele bate mais ainda. Então, eu não tenho tanta iluminação. Será que essa luz? Será que é o ventilador ligado, porque está calor pra caramba? Ou será que é energia do computador? A internet, eu estou transmitindo ao vivo isso aqui. Será que é isso? Qual a origem e a natureza das forças que cercam a gente? É isso que a gente tem que pensar. Sentar e pensar. Hermance continua. Será muito simplismo a atitude de responsabilizar obsessores e reencarnações passadas como causa daquilo que sentimos e que não conseguimos explicar com maior lucidez. Em alguns casos, chega a ser mesmo um ato de invigilância. Está lá na página 77 e é o que nós estamos falando desde o começo desse capítulo. É muito simplismo. É simples demais eu virar e falar, obsessor. Eu sou obsediado. Ou então, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, o tempo todo assim, porque eu sou assim, é minha natureza desde que eu vim. É muito simplismo a gente sentar e falar, é isso. Pelo contrário, em alguns casos, chega a ser um ato de invigilância. Chega a ser um ato de eu não querer mudar e eu não estar vigilante ao que acontece comigo. Seja por preguiça de ter que fazer a situação, seja pelo conforto de manter, tá? Então, não é só obsessor, não é só reencarnação passada. É muito mais eu. É muito mais uma atitude minha, eu dentro de mim mesmo. Por isso, todas essas perguntas. Por isso que eu tenho que sentar, imergir em mim, entrar no meu deserto e dentro desse meu deserto pensar, será que é uma compulsão, um espírito, um trauma? Será que eu tenho tendência a isso? Será que eu sou doente? Será que eu adquiri isso na infância? É um trauma de infância? É um trauma de adolescência? Ou não? É alguma coisa que aconteceu com minha mãe, na barriga da minha mãe? Alguma coisa tem para eu não querer mudar. Alguma coisa tem para eu aceitar essa força matriz muito forte dentro de mim, aceitar esse reflexo matriz como uma força muito forte, como uma força descomunal para eu me libertar e achar que é porque eu estou obsediado e ponto final. Se eu não tivesse, tudo seria mais fácil. Ou achar que eu não sou assim. Eu sou assim, eu nasci assim, eu sou desse jeito. É muita invigilância. Tarefinha para a semana. Tá aqui, ó. Ó, a semana. Isso aqui, ó. Vou até, cadê minha canetinha? Ó, para semana. Isso aqui, ó. Pensar nisso tudo durante a semana. É isso aqui que eu quero de vocês.
pensar nisso tudo. Que essa semana a gente consiga analisar, avaliar, pensar em tudo isso que nós estamos tendo aqui. Entrar no meu deserto. Uma semana que eu me desligue de tudo. Eu não estou falando para parar, não é para você chegar e falar, eu não uso mais celular uma semana. Ó. Ou não, ó, não vou assistir TV uma semana, não é isso. Mas é se desligar, é tirar uma semana para você, entrar no seu deserto. No seu deserto. E durante essa semana, no seu deserto, pensar no que é essa força maior que traz o reflexo matriz, que faz eu virar o caleidoscópio da minha alma para as coisas ruins e não para as coisas boas. É eu pensar no que eu posso fazer para mudar. A arte de interrogar é isso, é a arte de me interrogar, é a arte de me ver, de me olhar, de entrar no espelho e enxergar através do espelho. E me enxergar como, às vezes, eu nunca me enxerguei. Através do espelho, através da minha imagem. Não é só a minha imagem. É o que está aqui. É o que está aqui. É isso que é a nossa tarefa da semana. É buscar entender o que está acontecendo com a gente. É buscar entender qual é a força maior que não me deixa sair do reflexo matriz. Qual é a força maior que não me deixa caminhar? Qual é a força maior que me segura ou que me traz uma zona de conforto que eu acho o máximo tá onde eu estou, como lembrou Habermas, ou me traz um trabalho tão grande para eu mudar que eu falo, vou mexer com isso não, vou mexer com isso não. Vou deixar quieto que é melhor. Sabe aquela, ó, quanto mais mexe, mais fede? Então não mexe, não mexe, deixa quieto, que é melhor. Essa que é a nossa tarefa da semana. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu like, ative o sininho, compartilhe essa publicação, curta o canal da Kabyle. Vamos chegar a 2.000 pessoas, 2.000 curtidas, e eu vou ficar muito feliz com isso. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, que o bom Deus traga uma semana de muita paz para vocês. Semana que vem já foi o nosso primeiro mês, nós vamos fazer a última aula dia 31 de janeiro. Forte abraço, fiquem com Deus. Tchau.